Você já confiou em alguém e foi traído? Já se perguntou por que, mesmo cercado de pessoas, sente que está sempre sozinho? Já percebeu que, nas horas mais sombrias, até as vozes mais doces se calam, ou viram lâminas? Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Maquiavel. Essas palavras não foram ditas com cinismo. Foram sussurradas com a precisão de quem entendeu algo que poucos suportam. No jogo do poder, a amizade é apenas uma máscara, e a confiança um convite à morte. Vivemos presos a uma ilusão confortável, a ideia de que seremos recompensados por sermos bons, leais, justos, que, se subirmos a montanha com honestidade, seremos aplaudidos no topo por amigos verdadeiros. Mas a realidade é outra. Ela escorre fria como um punhal no escuro. Ninguém é seu amigo. E não, isso não é paranoia, é lucidez. Maquiavel, com sua lucidez brutal, não escreveu para te consolar. Ele escreveu para te preparar, para te despir da ingenuidade. E é por isso que hoje, mais do que nunca, suas palavras atravessam os séculos como um grito sufocado entre alianças falsas e abraços envenenados. Quantas vezes você já viu isso? A amizade que vira oportunismo, a parceria que vira ameaça, a confiança que se converte em chantagem emocional. Vivemos num teatro, e não é exagero dizer que os melhores atores não estão nos palcos, estão nos escritórios, nos jantares em família, nos bastidores da política, nas redes sociais, todos encenando sorrisos enquanto calculam em silêncio quanto ainda podem sugar de você antes de te largarem como um corpo inútil na sarjeta da conveniência. O texto que inspira este vídeo não é só uma análise maquiavélica, é um espelho que você talvez prefira quebrar do que encarar, porque ele revela algo perturbador. Você também já foi o lobo com pele de cordeiro, todos nós já fomos, e talvez por isso, no fundo, a gente saiba, ninguém é realmente confiável. Mas calma, isso não é um convite ao cinismo vazio, é um chamado à consciência, à astúcia, à frieza necessária para sobreviver num mundo onde até o amor pode ser usado como moeda. Sim, essa é uma jornada sombria. Sim, esse vídeo pode deixar um gosto amargo, mas a verdade de verdade, raramente é doce. Se você está pronto para sair da infância emocional e entender por que Maquiavel dizia que até os aliados são temporários, continue. Vamos explorar, capítulo por capítulo, a anatomia invisível do poder, onde lealdade é um mito, confiança é fraqueza e a única verdadeira amizade que resta é com você mesmo. Acreditamos em amizade como quem acredita em mágica, porque precisamos desesperadamente que seja real. Desde crianças, somos alimentados com narrativas onde os laços entre pessoas superam tudo. O bem triunfa, a lealdade salva, o amigo verdadeiro está sempre ao lado. Mas o mundo real é feito de outra matéria. Uma matéria densa, opaca, pegajosa como lama, onde alianças são frágeis, promessas são provisórias e todo afeto carrega um contrato invisível. Maquiavel já sabia disso. Em O Príncipe, ele não escreve como um cínico, mas como alguém que arrancou as máscaras da convivência social e expôs o rosto cru das relações humanas. Para ele, a amizade não era um valor, era uma tática, e como toda tática, tinha prazo de validade. É necessário saber dissimular, ele escreveu. E dissimular o quê, senão a própria ideia de afeto? Na lógica de Maquiavel, a amizade é útil enquanto serve ao poder. O resto é sentimentalismo burguês. Mas por que ainda acreditamos? Porque nos dói admitir que estamos sozinhos. A ilusão da amizade no jogo do poder cumpre um papel emocional. Ela acalma, embriaga, dá sentido. Você sente que tem aliados, que não está em guerra o tempo todo, que existe um nós contra o mundo. Mas Maquiavel diria que esse nós é um devaneio. Na arena do poder há apenas eu e os outros. E os outros? Bom, os outros estão sorrindo enquanto afiam suas facas. Veja o que acontece nas empresas, nos grupos de influência, até mesmo entre criadores de conteúdo, artistas, ativistas. Enquanto você é útil, você é amado. Quando se torna um risco, um peso ou uma ameaça, é descartado ou devorado. Não é pessoal, é o jogo.
Mas a traição, quando vem, parece pessoal, porque colocamos nossa alma onde só havia contrato, confundimos conveniência com afeto. Acreditamos que aquilo que foi dito num momento de vulnerabilidade se manteria protegido, e esquecemos que, como disse Maquiavel, os homens ofendem menos a quem amam do que a quem temem. Você ama seus aliados? Eles te temem? Se não te temem, em algum momento te trairão. Se não te respeitam como ameaça, te verão como vítima. E o que começa como cumplicidade, termina como cadáver. A amizade, no contexto do poder, é um palco, e os papéis se invertem com facilidade assustadora. Hoje você é o herói, amanhã o traidor, depois de amanhã o descartável. Tudo depende do roteiro e principalmente de quem está dirigindo a cena. Pense nas figuras públicas que caíram da graça por um erro, um escândalo, um áudio vazado, uma fala fora do tom. Onde estavam os amigos? Onde estavam os defensores leais? Sumiram como fumaça, porque a amizade deles era alugada, não doada, e contratos alugados se rompem quando o imóvel deixa de ser lucrativo. Isso pode soar amargo, mas é libertador. Quando você compreende que ninguém te deve lealdade eterna, você para de cobrar fidelidades impossíveis. E mais do que isso, você começa a enxergar com clareza quem está ao seu redor, não como amigos ou inimigos, mas como jogadores. E nesse jogo, ou você aprende as regras, ou será manipulado por elas. Não se trata de virar um sociopata, não se trata de desconfiar de todos o tempo inteiro, mas de assumir que no jogo do poder, e o poder está em tudo, até nos afetos, a amizade é, antes de tudo, um instrumento. E como todo instrumento, precisa ser compreendido, ou será usado contra você. Maquiavel não queria que você virasse um tirano, ele queria que você acordasse. E acordar neste caso é enxergar que o abraço mais apertado pode esconder a lâmina mais afiada, que a lealdade declarada em público pode se transformar em rancor secreto no instante seguinte, que quem te aplaude agora pode te apedrejar amanhã, não porque você mudou, mas porque você já não serve. A pergunta não é quem está do meu lado, mas quem está comigo mesmo quando não sou mais útil? No tabuleiro do poder, a amizade é o cavalo mais bonito, mas também o mais instável. Montar nele é um risco, mas ignorá-lo é ingenuidade. Maquiavel diria, use-o, mas jamais confie nele. E agora que rasgamos esse véu, você está pronto para enxergar o que há por trás dos sorrisos? O traidor não chega vestido de preto, com olhos ardendo em malícia. Ele vem com um sorriso doce, um abraço morno, palavras que soam como música e promessas que parecem eternas. Ele se senta ao seu lado, ouve suas dores, elogia suas conquistas. Ele diz que está com você, que confia em você, que acredita em você e talvez por um tempo até acredite. Mas o jogo muda, e quando o jogo muda, sorriso também muda. A lâmina aparece, não de repente, mas como quem já estava ali, escondida desde o começo. Maquiavel não romantizou a traição, ele a entendeu como ferramenta. Na guerra pelo poder, trair não é falha de caráter, é estratégia. É necessário ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Ser apenas bom é ser carne, ser apenas justo é ser mártir. Quem quer sobreviver precisa aprender a farejar o cheiro da falsidade antes que ele se torne sangue. Você já notou como a maioria das traições não acontece de forma súbita? Elas são como venenos lentos, começam com gestos sutis, um elogio com o veneno escondido, uma ausência no momento crucial, uma decisão tomada sem te consultar. Aos poucos, você deixa de ser prioridade, e quando percebe, já foi empurrado para fora do tabuleiro por alguém que dizia te proteger. Nos bastidores do poder, tudo é linguagem, e a linguagem do traidor é a ambiguidade. Ele nunca diz claramente o que quer, ele insinua, ele manipula, ele chora se for preciso, ele se faz de vítima para que você peça desculpas por desconfiar. Enquanto isso, ele cava. Cava sua ruína com palavras que você mesmo disse, com segredos que você revelou, com gestos que você achou inofensivos. O sorriso é sua camuflagem, a sua confiança, o campo perfeito para o ataque. Lembra de César? Cercado por amigos, adorado pelo povo e ainda assim apunhalado no coração do Senado. Não por bárbaros, não por inimigos declarados,
mas por Brutus, seu filho, seu protegido, seu aliado mais íntimo. Et tu, Bruti? Essa frase atravessou os séculos não porque é poética, mas porque é insuportavelmente real. Ela carrega a sua essência da decepção máxima, a traição de quem mais confiamos. E o mais cruel? Brutus não era necessariamente mau. Ele acreditava estar fazendo a coisa certa. A traição, no jogo do poder, raramente é movida por maldade pura. É movida por algo muito mais comum: interesse. Quando os interesses mudam, as lealdades evaporam. Quando o custo de te proteger se torna mais alto do que o benefício de te destruir, você é destruído. E se você não entende isso, será sempre pego de surpresa. Vai continuar chorando pelos amigos que mudaram, sem perceber que eles nunca foram seus. Apenas estavam com você enquanto valia a pena. A pergunta que Maquiavel faria não é: por que me traíram? Mas: por que eu permiti que chegassem tão perto? É duro ouvir isso, mas é necessário, porque enquanto você insiste em ver o mundo com os olhos de uma criança esperando lealdade eterna, o mundo está operando com regras adultas, frias, brutais, onde cada vínculo tem um preço e cada gesto de afeto pode ser uma moeda de troca. E não pense que isso acontece apenas lá em cima, entre políticos, empresários ou líderes. A arte da traição disfarçada está em todo lugar. No colega que te elogia publicamente, mas mina sua imagem pelas costas. No parente que ouve suas dores, só para usá-las contra você em outro momento. No parceiro que jura amor eterno enquanto vasculha suas fraquezas em silêncio. Todos nós, em algum momento, somos tanto vítimas quanto cúmplices disso, porque a verdade é incômoda. Nós aprendemos a sorrir enquanto escondemos facas. A sociedade nos treinou para isso. Nos ensinou que sinceridade é fraqueza, que vulnerabilidade é ridícula, que confiança é um risco que só os tolos correm. E então aprendemos a sobreviver, não sendo honestos, mas sendo eficientes. Maquiavel não defendia a maldade. Ele defendia a astúcia, a capacidade de ver o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Se todos estão jogando, o maior erro é ser o único que acredita que o jogo não existe. É preciso ser a raposa, sentir o cheiro do sangue antes que ele escorra, ler nas entrelinhas, nos silêncios, nos olhos que evitam os seus, porque a traição nunca vem de longe. Ela sempre está próxima o suficiente para sussurrar no seu ouvido: eu nunca estive realmente com você. Apenas esperei a hora certa, e essa hora sempre chega. Existe uma solidão que não é física, é existencial. Uma ausência que se instala mesmo quando há multidões à sua volta. Uma espécie de frio interno que começa a crescer à medida que você sobe, conquista, lidera. É o preço silencioso do poder. Quanto mais alto você chega, mais sozinho você fica. Maquiavel não romantizou o topo. Ele o descreveu com precisão cirúrgica, um lugar árido, povoado por falsos aliados e repleto de armadilhas. Ele entendia que o príncipe, ao assumir a coroa, não herdava apenas o prestígio, herdava também a desconfiança, o isolamento e o fardo de não poder se permitir fraquezas. Você já percebeu isso? Quando você começa a vencer, as pessoas ao seu redor mudam, não falam, mas observam mais. Não discordam, mas criticam em silêncio. O sorriso se mantém, mas algo nos olhos desaparece: a autenticidade. O topo é um lugar onde a linguagem muda. A informalidade desaparece. Os abraços viram cumprimentos formais. As conversas ganham filtros e a espontaneidade, que é o terreno onde a amizade floresce, morre sufocada por protocolos, cautela e interesses. E quando você tenta abrir o coração, percebe que tudo pode e será usado contra você, não por maldade explícita, mas por um instinto coletivo de sobrevivência. A sua vulnerabilidade, ali em cima, não é comovente, é perigosa. Em um mundo onde todos competem, expor uma fraqueza é abrir uma brecha. É dar munição ao predador que está esperando exatamente esse deslize. Carl Jung dizia que solidão não significa não ter pessoas por perto, mas sim não conseguir compartilhar o que realmente importa com ninguém. E é exatamente isso que acontece com quem ocupa posições de poder. Você pode ter conselheiros, fãs, bajuladores, mas quem escuta sua verdade mais crua? Quem vê seu medo, sua culpa, sua dúvida,
sem transformar isso em chantagem emocional ou fraqueza política? Poucos, raríssimos, talvez ninguém. É por isso que líderes enlouquecem. Por isso que grandes nomes da história, reis, CEOs, pensadores, terminam os dias mergulhados em desconfiança, paranoia ou cinismo absoluto. Porque o topo não é uma varanda ensolarada. É um farol isolado, varrido por ventos de suspeita e tempestades de manipulação. E a solidão, nesse ponto, deixa de ser uma circunstância. Vira uma condição. O mundo olha para você esperando firmeza, esperando respostas, esperando liderança, mas ninguém quer saber do peso que você carrega nos ombros, do medo de cair, do terror de confiar em alguém errado, da vergonha de admitir que o trono não traz segurança, traz exposição. E é aí que nasce o paradoxo do poder. Quanto mais admirado você é, menos amado se sente. Quanto mais respeitado, menos compreendido. Quanto mais cercado por pessoas, mais distante de qualquer conexão verdadeira. É o castigo invisível, a cicatriz de quem teve que matar a própria ingenuidade para continuar em pé. E o mais cruel, você não pode descer, porque descer é ser devorado. Voltar à vulnerabilidade total é assinar a própria sentença. Você se acostuma com a armadura, mesmo que ela machuque por dentro. Você aprende a amar o silêncio, mesmo que ele ecoe como um grito. Maquiavel sabia, não há espaço para sentimentalismo na guerra do poder, mas há dor. E essa dor, se não for transformada em lucidez, vira veneno. Veneno que corrói a alma, que transforma líderes em tiranos e tiranos em fantasmas. É nesse ponto que muitos se perdem. Tentam anestesiar a solidão com vícios, com sexo, com aplausos vazios. Buscam em multidões o que não encontram em si mesmos. E esquecem que a única cura real para a solidão do poder é aceitar que ela faz parte. Ela não vai embora, ela não se dissolve, mas pode se tornar uma força. Quando você entende que o isolamento não é punição, mas parte do preço, algo muda. Você começa a ouvir com mais clareza, a planejar com mais frieza, a distinguir o olhar verdadeiro do interesse calculado. Você vira príncipe de si mesmo. E isso talvez seja o único poder que realmente vale a pena conquistar. Você já tentou dormir em paz depois de confiar em alguém errado? A mente não silencia. Repassa cada palavra, cada gesto, tentando entender onde foi o erro. Mas a resposta é sempre a mesma. Você confiou demais. Esperou lealdade onde só havia interesse. E isso, meu caro, minha cara, não é azar. É ingenuidade. É insistir em ser cordeiro em terra de predadores. Maquiavel nos deu o mapa para escapar desse ciclo. Não um mapa para ser amado, não um manual para conquistar seguidores fiéis, mas um guia brutal para sobreviver. E nesse guia ele nos diz: o príncipe deve ser raposa para conhecer as armadilhas, e leão para aterrorizar os lobos. Parece simples, mas essa frase esconde uma verdade que assusta. Ou você aprende a manipular ou será manipulado. Ou aprende a se proteger ou será devorado. Ou desenvolve sua própria força ou será reduzido a peça descartável de outro tabuleiro. A autossuficiência aqui não é sobre viver isolado numa caverna. É sobre cultivar uma mente que não depende de aplausos, um coração que não se ilude com elogios, uma postura que não vacila diante da pressão. Porque o jogo do poder não acaba, ele apenas muda de fase. Se no início você precisava de aliados para subir, agora você precisa de frieza para não cair. Se antes você queria ser aceito, agora precisa ser temido, ou no mínimo, respeitado. E respeito nasce de uma única fonte: impenetrabilidade. As pessoas só tentam derrubar quem exibe rachaduras, só atacam quem reage, só tentam controlar quem se deixa ler. Por isso, o segredo não está em parecer inacessível, está em se tornar inatingível. Na prática, isso significa saber mais do que revela, revelar menos do que sente, sentir tudo, mas não se abalar por nada. É fácil? Não, mas é possível. E mais que isso, é necessário. Veja, o mundo atual amplificou tudo o que Maquiavel já previa. Hoje, o campo de batalha não é apenas físico, é psicológico, digital, reputacional. Um tweet, uma mensagem vazada, uma crise mal resolvida e sua imagem ruína em minutos. O inimigo pode ser alguém que você jantou ontem. O ataque pode vir de onde menos espera.
e a única defesa é estar sempre 2 passos à frente. Autossuficiência, nesse sentido, é mais do que independência emocional. É uma forma de guerra silenciosa. É você dominar seu próprio ego, sua carência, sua pressa de agradar. É perceber que a necessidade de aprovação te deixa vulnerável. Quando você não precisa ser amado, não pode ser manipulado. Quando você não depende de ninguém, ninguém te controla. Quando você confia no seu silêncio mais do que nas palavras dos outros, você se torna indestrutível. Sim, há um preço. Você vai sentir frio, vai sentir que perdeu vínculos, que não pode mais contar com ninguém. Mas pergunte a si mesmo: alguma vez pôde? Ou será que sempre esteve cercado de contratos emocionais com cláusulas invisíveis? A grande libertação vem quando você percebe que tudo aquilo que chamava de amizade era dependência. Tudo aquilo que chamava de lealdade era conveniência. Tudo aquilo que chamava de amor era reflexo do quanto você servia. E então, finalmente, você escolhe ser raposa para farejar a emboscada, ser leão para rugir quando necessário, mas, acima de tudo, ser inteiro, ser dono de si. Maquiavel não estava falando de frieza por frieza, ele estava falando de poder verdadeiro, aquele que ninguém pode tirar porque não está fora, está dentro. E esse poder, meu amigo, minha amiga, esse sim vale a solidão. No fim, o que resta quando todas as máscaras caem? Quando os sorrisos somem, os aplausos cessam e o silêncio ocupa o lugar das promessas? Resta você, só você, com sua lucidez, sua memória e, se for sábio, sua solidão bem cultivada como escudo. Ninguém é seu amigo. Essa frase pode doer, mas também pode libertar, porque ao entender isso, você para de esperar que os outros te salvem. Você para de colocar seu destino nas mãos de alianças frágeis e começa, enfim, a caminhar com os pés fincados na realidade, por mais dura que ela seja. Maquiavel não queria destruir a esperança, ele queria despertar a consciência. E talvez seja essa a maior prova de amizade que alguém pode te oferecer. A verdade, mesmo que doa, mesmo que arda, mesmo que te deixe nu diante do espelho. E agora você sabe, o jogo é sujo, a confiança é frágil, a amizade é um luxo ou uma ilusão. Mas há uma força que ninguém pode te roubar, a de ser seu próprio aliado. Eu lembro exatamente quando aprendi essa lição pela primeira vez. Tinha uns 26 anos. Estava envolvido num projeto com pessoas que eu admirava profundamente. Acreditava que éramos uma espécie de família intelectual, sabe? Sonhávamos juntos, criávamos juntos, ríamos juntos, mas bastou uma única decisão errada, uma discordância estratégica, para tudo desmoronar. Não houve briga, houve silêncio. Aos poucos fui sendo deixado de lado. As mensagens pararam de ser respondidas. As reuniões seguiram, sem mim. Foi aí que entendi. Não houve traição explícita. Houve algo mais cruel. A revelação de que nunca houve lealdade real. Na época eu me revoltei, me questionei, me senti ingênuo, fraco. Mas hoje, anos depois, agradeço. Aquele momento me ensinou algo que nenhum livro poderia ensinar com tanta clareza. A autossuficiência não é frieza, é maturidade. E se hoje eu posso te dizer tudo isso com convicção, é porque eu também já fui peão. Mas decidi parar de jogar o jogo dos outros e comecei a jogar o meu. Se você chegou até aqui, ou você é um adorador de Maquiavel, ou está começando a desconfiar dos colegas do trabalho, eu sei. Então faz o seguinte, curte o vídeo, comenta com aquele "Até tu, Brutus", se você já levou uma apunhalada na vida e se inscreve no canal, porque por aqui a gente não promete amizade, a gente entrega lucidez. E agora, tem 2 vídeos aparecendo na sua tela. Um deles vai te mostrar por que confiar nas pessoas pode ser seu maior erro. O outro, bem, digamos que ele revela o que acontece quando até sua própria mente começa a te sabotar. Mas cuidado, escolher o vídeo errado pode ser só mais uma armadilha. Te vejo lá.